Em Mateus 13, no versículo 1, conta a história de um agricultor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por história, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E as outras caíram em boa terra, e deu bom fruto. Um grão produziu 100, e outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercaram-se dele os discípulos, dizendo-lhe: Por que conta-lhe por história? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer o ministério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá, e abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, se converta, e eu vos o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não ouvir, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não o entendendo, vem o maligno e arrebata e o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então, dá fruto, em um produz 100, e outro 60, e outro 30 por um. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.